literalmente no ar. Agora volta, só chega um pouquinho pra cá. Mundo de Trânsito com Bruno Sobral. Agora toda quinta-feira, às 7h, no programa Cidade em Pauta da Nordeste FM. Tira suas dúvidas e conheça os seus direitos. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, Não pode vir mais, tranquilo, pronto. Oferecimento FSA Motores. Fone 75 999 73 33 34. Cleverson, você que já adentrou aí, informa se o áudio chega em alto e bom som. São 7h55. Vamos conversar agora. A nossa entrevista é com Bruno Sobral. O nosso assunto é trânsito. Trânsito. Já está na live, doutor Bruno? Sim. Bom dia, doutor Bruno Sobral. Como é que está o senhor? Bom dia, ilustre Walter Vieira, ilustre Lopes Vitória. É nossa satisfação, mais uma vez, poder estarmos aqui falando de trânsito, né? Desta feita, pessoalmente, depois de uma visita aos Pampas Gaúchos. E agora estamos falando para e passo aqui, lado a lado, e vamos falar desse tema aí, sobre compra e venda de veículos. Várias dúvidas, volta e meia, eu sou consultado, indagado sobre os riscos, as cautelas que precisam ser tomadas. Então vamos lá falar sobre esse tema. Pronto. Lucival Lopes. É com você. É comigo? Cumprimentar o doutor Bruno Sobral, né? Como foi lá no Rio Grande do Sul, tudo em paz? Show de bola, show de bola. Mais uma vez atualizando conhecimento sobre trânsito. Trânsito é um fenômeno social, Lucival, interação. E a gente sempre traz, né, conhecimento na bagagem para justamente fazer essa troca, esse compartilhamento de ideias e aprendizados. Então, doutor Bruno, vamos com o tema de hoje. Vamos lá. Olha só, especificamente falando sobre a compra e venda de veículos, o que o nosso ouvinte, o nosso seguidor precisa saber. Então, assim, algumas situações práticas. Estou adquirindo meu veículo, ou seja, a condição de comprador. Cautela básica. Sempre realize um procedimento de consulta junto ao órgão de trânsito. Apenas e tão somente entender que o veículo não possui multas não elimina totalmente o risco. Então, sempre proceda a consulta integralmente junto ao órgão de trânsito. Proceda também à venda comunicada de imediato perante o cartório. Por qual razão? Volta e meia existe a consequência de você responder, seja por multas advindas da falta de consulta, ou seja, por incrível que pareça, Walter e Lucival, ainda é muito comum, pasmem, ainda é muito comum aquela situação em que o cidadão, ele adquire o veículo apenas e tão somente com o documento que está em mãos, licenciado o veículo e sem multas, entre aspas, e sequer procede qualquer um outro tipo de consulta. Inclusive, a venda comunicada, ele deixa de fazer de imediato perante o cartório e, consequentemente, o que ocorrer, por exemplo, teve alguma multa que ele vai saber depois da penalização, a pessoa já pegou o valor, já gastou, vai querer contestar aquela multa, não raro também alega que não foi ela. O outro risco bastante acentuado, e esse aí é bem mais complexo, e volta e meia ocorre também. Restrição judicial. Adquiriu o veículo de uma empresa, não realizou o procedimento de transferência o quanto antes, e aí o que ocorre? Quando ele vai para o procedimento de transferência, ele descobre que aquele veículo está com restrição judicial, e restrição judicial é essa, Walter Lucival, que impede a transferência do veículo e literalmente, não raro, até mesmo proíbe a circulação do bem. Nesses casos, prestem bem atenção, meus queridos, que estão aí nos acompanhando pelas ondas do rádio ou pelo Instagram, ADV Bruno Sobral. Eu, inclusive, aproveito esse aí para convidar todos que passem a seguir para a gente estar sempre falando de trânsito. Nesse momento, o juiz, em palavras objetivas, ele não vai reconhecer essa transação. Então, ou seja, o adquirente, ele pagou pelo bem, ele já está de posse de bem, porém, por não ter procedido de imediato a comunicação de venda, muito menos a transferência do veículo, o juiz literalmente irá ignorar essa aquisição e vai manter a restrição sobre o bem. Então, imaginem o que vem a ser isso, meus queridos, agora, final do ano, você literalmente já aguardando
o momento hábil para fazer uma viagem de família e de repente você descobre que não vai poder utilizar o seu bem. Então, na condição de comprador, sempre tenha essa cautela, realize todas as consultas de praxe, proceda o comunicado de venda de imediato perante o cartório e, assim que possível, a transferência perante o Detran. Isso já faz esse comunicado de venda também online, doutor? Sim, há um procedimento eletrônico. Isso vai pelo site do Detran, exatamente. Há um procedimento já praticamente de plataformas eletrônicas, totalmente digital, Lucimão, que permite, por exemplo, você adquirir um veículo que era de Walter. Então, se Walter ele já está cadastrado na plataforma, ou seja, no portal Gov, ele pode fazer essa transação e que assim, o ideal, e de certa forma não chegamos ainda a esse momento, mas o ideal é que essa transferência também no estado da Bahia venha a se dar de forma literalmente eletrônica. Grosso modo, como ela se dá? Ou seja, você está adquirindo um veículo de Walter, de certa forma, autoriza, por assim dizer, essa transferência de responsabilidade do veículo para que ele passe a figurar como já sendo seu. Ainda há aquele procedimento de vistoria, ainda há alguns procedimentos que são exigidos, mas enquanto especialista eu torço para que dentro de breve isso deixe de existir, porque a transferência de um veículo, ela na verdade, o que se transfere é a responsabilidade sobre o bem. Então vejamos, vamos partir para um imóvel que é um exemplo bem bacana. Se eu tenho um imóvel num determinado conjunto e eu vou e transfiro esse imóvel de uma plataforma eletrônica, literalmente eu estou transferindo a responsabilidade sobre o imóvel. Então, a meu ver, enquanto especialista, eu entendo que se mostra desnecessária a necessidade de uma vistoria no veículo, a considerar que aquele veículo estava em trânsito totalmente irregular. Para quem ainda não entendeu, eu aclaro mais ainda, Ilustro Walter. É como se você adquirisse um veículo recentemente agora, zero, ou seja, não tem um mês de uso, e você resolveu transacionar seu veículo, e você veículo 0 km praticamente, apenas então somente para o procedimento de transferência, Walter. Então, é um momento... Mas você já não configura uma forma até de arrecadação do Estado? Porque o senhor disse um negócio interessante. Mas sempre arrecadação. O olho 10 vezes que transferir, 10 vezes vai ter que fazer esse procedimento, é isso? Infelizmente. Digamos assim, um mês eu vendo, outro mês esse carro já a outra pessoa comprou, lá vai, e tem que fazer tudo isso. Exatamente. Então, desnecessária, a sociedade precisa atentar para isso, porque vejamos, muitos de forma até leiga falam, mas precisa conferir se o veículo está em perfeito estado, de repente pode estar com alguma avaria. Mas isso aí se confere durante o tráfego, é a fiscalização de trânsito que cumpre com esse papel. E não apenas, então, somente no momento de transferência, porque até não guardaria a razão de ser. Então, esse procedimento de transferência eletrônica é um procedimento válido. Agora a gente precisa evoluir, Walter, quanto a justamente a burocracia que quer queira, quer não queira, ainda repousa sobre esse procedimento e proporcionalmente de forma relevante. O senhor falou dessa transferência eletrônica. Mas o DUT ainda continua sendo necessário assinar? Então. Isso. O DUT, né, que seria o Documento Único de Trânsito, substituído pelo CRV, e agora que tem a TTV, que é a autorização de transferência para veículos, continua... Eu estou atrasado. Quer dizer que o DUT então nem mais existe? Não, tecnicamente não. Tecnicamente não, ia ser... Tá vendo como é bom essa live com o doutor Bruno? Exatamente. Me permita só pontuar isso, porque senão... Não, mas é claro. É isso. Mas a minha pergunta é para tirar a dúvida. Pronto, bacana. A gente continua transmitindo. E essa possibilidade é que você trouxe, é bacana a gente entender. Grosso modo, no DUT ainda, você tinha que ir ao cartório, tinha que fazer a vistoria, tinha que ir ao órgão. Se a gente parar para analisar, hoje a gente chega, mudou para uma plataforma eletrônica, mas, grosso modo, guardadas as devidas proporções, não evoluiu. Não é que não evoluiu tanto, não evoluiu tanto possível que poderia evoluir. Eu espero que... Ainda precisa ir do cartório? Exatamente, aí faz... Para você ter ideia, a plataforma eletrônica, a atualização veio agora, mas para vocês terem ideia, olha que coisa bacana, como era bem high-tech. Você ia pelo aplicativo, meus queridos, imprimir para levar para o cartório. Entendeu? Então é uma evolução que se faz necessária e eu quero crer que dentro de breve, Lucival já matou a charada, infelizmente envolve a arrecadação, Walter,
envolve cobrança de taxas, infelizmente, e principalmente o estado da Bahia se desponta como um dos que não perde a oportunidade de realmente achacar o cidadão de maneira realmente organizada e dinâmica, facilitando de fato para o cidadão. Bom, nós estamos às 8 horas, 1 minuto. Para finalizar, uma dúvida aqui com o doutor Bruno Sobral, que é especialista em trânsito, legislação de trânsito. Qual a importância da vistoria cautelar? Isso serve mais para o carro, é claro. O carro zero já vem quando. Isso vai depender do ano, então é muito importante. Há uma necessidade para se fazer isso quando vai comprar um carro usado? Extremamente relevante a realização de uma vistoria cautelar, mesmo porque. O que é observado nela? É isso, grosso modo, quando o cidadão se dirige a uma instituição para proceder à dita vistoria cautelar, diversos itens do veículo são conferidos, principalmente no que tange também a procedência, ao histórico daquele veículo. Então observemos que se você simplesmente proceder a uma simples vistoria, aquela de transferência, o objetivo dessa vistoria de transferência é apenas e tão somente proceder. É simples, conferir o número do chassi, o número do motor e alguns itens ali superficiais, para assim dizer. A partir do momento, Luciano, que você parte para uma vistoria cautelar, aí você já aprofunda a análise desses dados. Inclusive, por já estar no local, por já ter contratado o serviço, você vai ter uma possibilidade muito maior de saber se aquele veículo já foi sinistrado, se ele já foi batido ou não, se ele tem diversas outras características que depreciam o veículo ou mesmo que lhe dá um prejuízo enorme lá na frente. Só para pontuar, muitos são os casos que se compra gata por lebre. De que forma? Compra o veículo como se não tivesse histórico nenhum de sinistro e o veículo infelizmente já foi sinistrado, você já teve passagem por leilão. Isso aí, até no momento de assegurar o veículo perante a seguradora, você tem um prejuízo em torno de 25% na cobertura, ou seja, no eventual valor pago, bem como no valor de uma venda. E você vai vender um veículo, por exemplo, seria em torno de 100 mil reais, sem saber, você paga os 100 mil, mas na hora de receber, você só receberia 75 mil. Falando de trânsito, volta na próxima semana, na quinta-feira, com o doutor Bruno Sobral. Isso quer dizer que nós nos encontraremos ano que vem. Ano que vem, né? Exato. Tem dúvidas sobre trânsito, um problema na documentação? Tirar essas dúvidas? Como resolver esse problema para o doutor Bruno Sobral? Vamos lá. Para quem está nos acompanhando aí pelas ondas do rádio, mais uma vez eu ratifico o convite. Vai lá pelo Instagram, ADV Bruno Sobral, um caminho bem fácil, tranquilo, e a gente passa a interagir por lá. E qualquer dúvida pelo WhatsApp 75999733334. Feliz 2023, saúde, doutor Bruno Sobral, sua equipe. É o próximo ano, né? E no próximo ano, quando for fazer aquela viagem, me convide para ser seu assessor lá. Rapaz. Lá no Rio Grande do Sul. Senhor na live, nesse evento lá, o que aconteceu? Ele na live, rapaz, num ambiente super agradável. Foi gramado, né? Foi gramado. Pode me convidar, que eu já estou com agenda. A bala já está. Um abraço, doutor. Valeu, meus queridos. Forte abraço e até uma próxima oportunidade. Nós daqui do Cidade em Pauta, eu, Vitória, Lucival, Sotero, liderança de Jorge Bianchi, gostamos de estar ao seu lado. Valeu? Idem, a recíproca verdadeira. Forte abraço a todos. Bem, pessoal, até amanhã. Muito obrigado. Um grande abraço. Sigam com Lucival Lopes aqui na Nordeste. Falando de trânsito com Bruno Sobral. Essa passagem, apesar de estar no alto, sempre eu vou alinhar com o Walter e com o Lucival para a gente, justamente esse final. Sempre fico na dúvida se vai entrar ou não. O qual? Essa. Sempre eu encerro com ela. Sempre. A gente alinhar para